Olá, gente boa brasileira que nos está ouvindo neste dia de hoje. Essa programação vai ao ar desde a cidade de Gainesville, norte, centro da Flórida. Nós recentemente nos mudamos para aqui e começamos essa programação, diferente de outras programações que nós fazemos aqui no YouTube também. E eu estou muito feliz, agradeço a Deus por você e estar aqui comigo nesse dia. E hoje a grande pergunta do dia é: será que a Bíblia Sagrada pode ser resumida em uma frase? A resposta que eu daria é sim, por incrível que pareça. Mas eu não vou ganhar crédito nenhum por descobrir ou por falar qual é esta frase. Em verdade, nós não usamos a palavra frase, geralmente. O texto da Bíblia está dividido ou subdividido em versículos, e há um versículo que quase todos os cristãos concordam que trazem a mensagem central da Bíblia naquele texto. Se por acaso você nunca ouviu, nunca pensou sobre isso, é o texto que está escrito no livro de João, capítulo 3 e versículo 16. Este texto, este versículo, esta frase resume toda a Bíblia Sagrada. E antes de eu falar para você o que está escrito nessa frase, como eu disse, eu não tomo crédito nenhum, mas eu admiro muito as pessoas que, quando resumem um livro, eles dizem, olha, o livro pode ser resumido nesta citação. Geralmente, a pessoa pode dizer uma frase dela mesmo que traga o sentimento de todo o livro, mas muitos deles são capazes de encontrar dentro do livro uma frase, uma citação que seria a melhor para caracterizar aquele livro. Eu acho isso fantástico. Até hoje, não consegui, já li vários livros, e quando eu tenho que resumir ou quando eu tenho que pensar em uma citação que seja o resumo de todas, não consigo. Mas, diferente dos demais livros, a Bíblia Sagrada tem um sim. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é um texto que, como você ouviu aqui, eu falei de cor. Muitos cristãos conhecem este texto de cor. Mas a pergunta é, será que a gente sabe o que significa estas palavras por completo? E por que você diz que este versículo, este texto, seria o melhor resumo para tudo que está escrito nessa multidão de palavras que compõem a Bíblia Sagrada? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira é o primeiro dos 4 grandes temas deste texto, desta frase. Diz porque Deus amou o mundo de tal maneira, o tema central aí é o amor de Deus. E para quem conhece a Bíblia Sagrada, vai encontrar através das suas histórias, das suas poesias, enfim, de toda a sua composição, o amor de Deus pela humanidade revelado neste livro. Em segundo lugar, diz porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ora, o Filho unigênito de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Todos nós, de uma maneira ou outra, mais ou menos, conhecemos a história de Jesus e o que ele veio fazer neste mundo e como viveu e até algumas coisas daquilo que ele disse. Então, o enviar de Jesus é a segunda frase central deste versículo, deste texto, que resume a Bíblia. Porque o primeiro livro da Bíblia, que se chama Gênesis, que conta a história da criação e as primeiras coisas da vida na Terra, neste mundo, os primeiros homens, as primeiras civilizações e tudo isso. Então, ali mesmo se encontra a primeira promessa da vinda de Jesus. E quando nós vemos o último livro da Bíblia, chamado Apocalipse, que muitos até se arrepiam só de falar deste nome, mas ali ainda está o fim da história, contando, a partir do Novo Testamento, a pessoa de Jesus torna-se o centro, das atenções deste livro. Então, a pessoa de Jesus enviada por Deus Pai é a segunda coisa mais importante. Então, estamos bem. Parece que este texto resume bem a Bíblia. Primeiro, o amor de Deus. E segundo, o enviar de Jesus. Em terceiro, ele diz, para que todo aquele que nele crê. E o terceiro tema da Bíblia é esse, é crer. Quando nós lemos este livro, quando nós nos aproximamos deste livro, todos nós entendemos isto de uma forma direta ou indireta. Ninguém lê este livro e recebe-o, a sua mensagem, se não for pela fé, se não for crendo. E este é um tema central desta escritura. Na verdade, muitas outras coisas também que nós lemos, estudamos, é necessário crer.
Algumas delas são comprováveis pela ciência, mas muitas coisas que nós apreciamos e lemos e participamos, nós também, de alguma maneira, temos que crer. Mas a Bíblia em sua totalidade, também, claro, há muitos fatos históricos aqui, comprováveis por historiadores, né, no passar do decorrer de todo este tempo histórico que a Bíblia conta. No entanto, a essência da Bíblia é algo que, se alguém quer conhecer de Deus, tem que se aproximar com fé, tem que crer naquilo que vai estar encontrando aqui. E este é um terceiro tema que mais resumiria a Bíblia Sagrada. E o último qual é? Vamos lá desde o princípio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é o amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito, que é Jesus, para que todo aquele que nele, ou seja, em Jesus, crer, quem crer em Jesus, aí diz, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o quarto tema que a Bíblia inteira fala sobre ele. Perecer, vida eterna. A Bíblia nos ensina, de maneiras diferentes em alguns livros, mas bem mais claro no Novo Testamento, que é o tempo desde Jesus até aqui, que há dois destinos eternos. Muitas religiões propõem diferentes histórias, diferentes realidades para a pessoa depois que termina o seu tempo de vida. No entanto, a Bíblia só dispõe, segundo aquilo que está revelado neste livro, duas alternativas. Uma é o que este verso fala de perecer, uma perdição eterna. E o outro fala da vida eterna. Sem entrarmos nos detalhes, com certeza nós, como seres humanos, desejaríamos que de Deus pudéssemos alcançar a vida eterna. E a vida eterna e como alcançá-la é o tema principal deste livro. Eu espero que esta palavra tenha sido de bênção para você, que você talvez tenha aprendido alguma coisa neste dia com esta palavra e fica aí. Então, como disse, não tenho crédito nenhum, porque muitas pessoas, por que não dizer quase todos os cristãos, diriam que este texto é realmente o resumo da Bíblia Sagrada. E hoje que nós aprendemos dele, vamos orar e agradecer ao Deus que permitiu que nós tivéssemos um livro tão especial, que enviou ao seu Filho por amor a nós, que nos dá a oportunidade de crer e de descrer, porque esta é uma coisa muito válida. Este Deus criou o homem livre. E hoje, eu e você temos liberdade. Se queremos acreditar, acreditamos. Se queremos dizer, olha, não creio nisso ou creio naquilo, também podemos fazer. Mas aquele que crê, segundo as Escrituras, vai sair do caminho de perdição para um caminho de vida eterna. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigada por este dia, por podermos ouvir este texto que é tão lindo, que é tão apreciado e apreciável, porque é o resumo de tudo o que o Senhor revelou para a humanidade. E que revelação, e que amor, que por amor houve um sacrifício, houve um descer do céu e estar aqui na terra, que foi o caso de Jesus. Que há uma oportunidade, uma liberdade, um Deus que muitas vezes é tido como um escravizador, mas que nós aprendemos nessa palavra que o Senhor não é escravizador, pelo contrário. O Senhor deu e garantiu até hoje, todo homem, todo ser humano tem liberdade de escolha, inclusive das coisas de fé. E também o Senhor permitiu uma solução para uma eternidade longe de Deus, que se chama pela Bíblia a vida eterna. Ajuda-nos a encontrar iluminação, luz para o nosso caminho, entendimento da Tua revelação e que a nossa fé possa crescer e que nós possamos conhecer mais da verdade, qualquer que seja. Como dissemos, há muitas religiões, mas a pergunta é, será que existe uma verdade? Claro que sim. Algumas coisas nós descobrimos aqui, outras vamos descobrir quando passarmos daqui, mas que bom será se nós, por descobrirmos e crermos na Tua palavra, conhecermos já o caminho da verdade. Por isso eu te agradeço e peço a Tua bênção sobre cada um que escutou esta palavra. Neste dia, abençoa a sua família, abençoa a sua vida, abençoa o seu caminhar, guarda de todo mal, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.